Boa noite. Queria agradecer o convite para estar aqui conversando um pouquinho com vocês. Quem me conhece sabe que eu adoro falar, então vocês me segurem. Por favor, interajam, participem, assim eu falo um pouco menos. Se deixar, eu vou embora. Bom, o tema que me foi proposto é falar sobre o Outubro Rosa, né? Todo mundo aqui já conhece o Outubro Rosa, a gente fala muito sobre isso, né? A campanha de prevenção do câncer de mama. Mas a minha ideia hoje é trazer uma visão um pouco diferente, né? A gente não pode ficar falando só das doenças já lá na frente. Então, eu vou conversar com vocês tentando falar um pouquinho de prevenção, de como é que a gente pode promover a saúde para a gente não vir a ter um problema mais grave, um câncer de mama. Então, eu queria começar conversando com vocês, fazendo uma reflexão. Quantos de vocês aqui fizeram exames preventivos esse ano? Fez check-up, todo mundo check-up em dia? Muito bem. Então, olha só, a gente não fez. Tem uma coisa que acontece, a gente faz um exame e daí dá tudo bem. E daí a gente é abduzido pelo tempo e daí você fala, não, eu fiz esses dias, fiz ano passado, você vai ver, faz tipo 4 anos. Então, primeira coisa, revisem a data de quando que vocês de fato fizeram o último exame, porque a gente passa batido. Se a gente não tem queixa, a gente esquece, né? Tá tudo bem, não, eu fiz esses dias, eu sou super chata com esse negócio de check-up, assim, eu sou super regradinha, né? E esse ano eu tive que fazer uma cirurgia, enfim, e fui, né, conversar com a minha ginecologista, ela falou assim, cadê teus exames desse ano? Eu falei, não, eu fiz agora, final do ano. Eu tinha feito final do outro ano, ou seja, eu já tava, tipo, meio ano atrasada. E isso que eu sou super organizada com essas coisas, porque eu tava sem queixa, a gente esquece, né? Então, é importante a gente lembrar disso, assim, da importância dos exames de prevenção, né? Já faz algum tempo que a gente passou de uma medicina reativa, que era, vamos tratar as doenças, vamos tratar o que a gente encontra de problema, para vamos prevenir, buscar ativamente para que a gente possa identificar as doenças numa fase bem precoce, para que a gente possa tratar antes que isso se torne um problema mais grave, mais avançado. E isso depende de vocês, né? Vocês é que têm que ser as protagonistas dessa história, né? Então, vocês têm que buscar ativamente os médicos. E de que forma que a gente vai fazer isso? Vamos conversar um pouquinho sobre alguns números, né? Então, os números do câncer no Brasil. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente tem hoje uma média de 700 mil novos casos de câncer por ano. Casos de, né, todas as coisas. 60% deles podem ser prevenidos. Ou seja, se a gente tiver um estilo de vida saudável, né, uma alimentação, atividade física, cuidar da mente, né, cuidar do sono, isso impacta diretamente em desenvolvimento de uma série de doenças, hipertensão, diabetes, colesterol, inclusive dos cânceres. Então, o estilo de vida, ele impacta muito na nossa saúde e a gente pode prevenir doenças graves, né? E 90% dos cânceres são curáveis. Ou seja, se a gente identificar numa fase precoce, a gente consegue curar. Então, isso é bem importante. Eu só queria falar uma coisa, gente. Essa apresentação eu encaminhei para as meninas do Sebrae. Se vocês quiserem, só pedir para elas, elas encaminham para vocês, tá bom? Daí vocês não precisam tirar foto, vocês podem pegar a apresentação toda, tá? Então, veja, 1 a cada 4 mulheres vai desenvolver algum tipo de câncer. Isso é 25% das pessoas, né? Quais são os mais comuns? Câncer de mama, câncer de colo de útero, câncer de intestino, câncer de pele, né? A gente vai falar um pouquinho sobre esses. Mas veja, 3 não vão ter. E dessas aí, a maioria a gente consegue prevenir, tá? Então, os principais cânceres das mulheres. Então, o mais comum é o câncer de mama, né? Infelizmente, felizmente, a maioria dos casos são esporádicos, né? Isso quer dizer que não tem um componente hereditário. Infelizmente, esses cânceres esporádicos têm o estilo de vida como seu principal causador. Ou seja, é aqui que a gente entra, é aqui que a gente tem que atuar, né? A maioria dos casos são detectados numa fase mais precoce. Isso porque todo mundo fala no Outubro Rosa, o autoexame, a importância de fazer mamografia. Lembrar que em mulheres jovens, a mamografia não é o melhor exame, porque é uma mama muito densa, tem muito tecido denso e daí na mamografia não aparece direito. Então, em mulheres jovens, a indicação é fazer um ultrassom de mama. Acima dos 45 anos, daí já é indicado fazer o ultrassom mais a mamografia.
Porque daí já começa a ter uma substituição do tecido fibroso por gordura e aí pega melhor na mamografia. Então, depende qual o exame, dependendo da sua faixa etária, mas é importante fazer o exame com o ginecologista anual, né? Fazer o autoexame sempre, exames com o ginecologista pelo menos uma vez por ano. Então, no mínimo uma vez por ano, tem que ir lá, é um saco, mas tem que ir fazer o preventivo, né? Fazer o toque e fazer ultrassom, né? Ou a mamografia, dependendo da tua faixa etária. Veja, 74 mil novos casos por ano, né? E o que a gente tem observado nas últimas décadas aí? Um aumento da incidência não só do câncer de mama, mas de outros tipos de câncer em pacientes jovens. A gente não sabe ainda exatamente o que está acontecendo, tem algumas mutações genéticas que têm aparecido, Covid talvez tenha tido algum papel nisso, ainda é meio controverso, mas dá a impressão que a gente percebe assim, que aumentou muito nos últimos anos, mas principalmente estilo de vida, bebida alcoólica, cigarro, alimentos ultra processados, isso aí é super inflamatório e qualquer coisa que inflama há muito tempo tem uma chance bem maior de desenvolver um câncer. Então, isso aqui é um dado bem importante. Câncer de colo, que é a minha praia, né? Eu sou gastroenterologista. Os 45 mil novos casos de câncer de cólon por ano. É o segundo câncer que mais mata homens e mulheres no Brasil, no mundo, né? Por quê? Porque não dá sintoma. O câncer de mama, você palpa, você ainda sente algum nódulozinho. O câncer de cólon, você não sente nada. Ah, mas e como é que eu vou descobrir? Colonoscopia. É um saco? É um saco. Preparo é chato pra caramba. Quem já fez colonoscopia? É um saco, né? Preparo é chato. Mas é importantíssimo, né? Por quê? A gente consegue na colonoscopia identificar lesões de 3, 4 milímetros. Essas lesões são chamadas pólipos, são pequenas bolinhas, parece uma verruguinha que cresce dentro do intestino. Isso aí vai aumentando de tamanho com o tempo. Quanto tempo? Depende, né? Bem variável, dependendo do perfil de cada paciente, de alguns fatores que influenciam, mas leva em média de 5 a 10 anos para um pólipo pequenininho virar um câncer de colo, né? Então, a partir de 2 centímetros aumenta bastante a chance desses pólipos virarem um câncer. Então, quando eles são pequenos, a gente na própria colonoscopia já vai lá e tira. Injeta, levanta, passa uma alça, corta fora, tá resolvido. Preveniu um câncer de colo. Agora, se esse pólipo cresce, e aí ele já invade uma camada mais profunda, aí esses pólipos já tem que ser feita uma cirurgia, fazer quimioterapia, fazer radioterapia, daí é aquele TEDEL todo, né? Ou seja, se a gente fizer a colonoscopia, a gente previne o câncer de colo. Qual é a idade que começa? 45 anos. Então, assim, fez 45 anos, vai consultar por unha encravada, você vai ganhar uma colonoscopia se você for consultar comigo. Interessa. Então, é tipo carro. Sabe carro? Tipo, revisão dos 10 mil, entra isso. Revisando os 30 mil. Então, a gente, revisando os 45 mil, entra colono, tá? Bem importante fazer a colonoscopia. Então, se você tem 45 anos ou mais, você tem que fazer uma colonoscopia. Quem não fez, procura. E a outra identificação seria se houve na família, né? Isso, bem legal. Eu faço porque meu pai teve câncer gástrico, minha mãe no estômago. Entendi. E é por isso que eu faço todo ano. Isso, o câncer de estômago, ele é um pouquinho diferente. O Brasil é um país que tem uma incidência intermediária de câncer de estômago. O câncer de estômago, ele está muito relacionado ao H. pylori. Ali, ó. Bem relacionado ao H. pylori. A indicação de rastreamento para câncer de estômago é a partir dos 35 anos fazer colonoscopia para regiões, né, países que têm uma alta prevalência. Então, o Brasil tem uma prevalência intermediária, a recomendação é essa: 35 anos fazer uma endoscopia, 45 anos fazer colonoscopia. Quando que a gente tem que antecipar isso? Se você tem uma dor persistente, uma azia, sempre tem uma azia, uma dor de estômago, meio que estufa, qualquer queixa que seja persistente, você deve procurar um médico. Perdi peso, mulherada adora perder peso, né? Emagreci sem fazer nada. Isso não é bom, emagrecer sem motivo não é legal. Então, perdeu peso sem você ter feito uma dieta, uma coisa que justifique, isso é um sinal de alerta. Teve sangramento, tem uma anemia. Mas estresse, dependendo assim da sua rotina, você pode perder peso. Pode, mas você nunca pode atribuir o estresse sem antes você provar que tem alguma coisa orgânica. Porque assim, emagrecimento é um sinal super típico de câncer avançado.
Porque, assim, as neoplasias, né, os cânceres todos, eles são células que se replicam muito, eles crescem muito, então eles têm um metabolismo super acelerado. Então, todo câncer tem um metabolismo muito alto. Então, as pessoas perdem muito peso. Então, se estiver emagrecendo à toa, mas eu tô muito estressada. Eu não tô com câncer, hein, pelo amor de Deus. Mas, assim, pode não ser nada. Pode ser estresse? Pode. O cortisol sobe, o metabolismo também fica meio doido. Mas, assim, não pode falar, não, é só estresse e vamos deixar por isso mesmo. Vamos provar primeiro que é estresse. Vamos fazer os exames, inclusive alguns exames de laboratório. Então, não dá. Emagreceu sem motivo, tem que investigar. Então, dor, mudança do hábito intestinal, sangramento, uma anemia. Foi fazer o exame, tô com uma anemia, deficiência de ferro. O pessoal, vamos repor ferro. Não, deficiência de ferro não é uma doença. É uma manifestação de alguma doença. Tem alguma coisa que está acontecendo que você ou não está absorvendo ou você está perdendo ferro. Principal causa de perda de ferro? Câncer de colo. Então, anemia, sangramento, mudança no hábito intestinal. De repente ficou preso ou de repente ficou solto. Vai fazer cocô, sai fininho, sai fitinha. Muito esforço, né? Come, está sempre empachado. Vai consultar com o médico, tem que fazer endoscopia e colon. E se tiver câncer na família, a ideia é adiantar 10 anos antes. Então, 25 e 35 para o câncer de colo ou 10 anos antes da idade de diagnóstico desse parente em primeiro grau. Então, por exemplo, se seu pai teve um câncer de colo com 45, você vai começar com 35. Se foi com 40, vai começar com 30. Tá? Câncer de colo de útero. Isso aqui é muito importante. Por quê? O câncer de colo de útero está relacionado ao HPV, que é uma doença totalmente prevenível. A indicação hoje do Ministério da Saúde é ter vacina de HPV para meninas e meninos a partir dos 9 anos. É de graça. Tem que mandar fazer. Então, se o pessoal fala, não vai fazer. Vai fazer, tem que fazer, porque previne câncer de colo de útero. Tipo, eu acho inadmissível hoje em dia, eu sempre falo isso para os pacientes, é proibido morrer de coisa que dá para prevenir. Assim, não é aceitável isso, né? Então, prevenção, vacina. E mulheres também têm indicação de fazer a vacina de HPV. Então, se não fez, faça, né? E o jeito de detectar é o preventivo. Então, do mesmo jeito que o exame de mama, entra no pacote do ginecologista, na revisão anual lá, tem que fazer, tá? Câncer de pulmão. A gente tem visto uma mudança no perfil dos pacientes de câncer de pulmão. Hoje em dia a gente tem visto muito jovem com câncer de pulmão. Motivo? Vape. Vape pode, além do cigarro que todo mundo já sabia, né? Aí agora a molecada, não, mas vape pode, porque não tem aquele cheiro, não faz mal. E narguilha? Porque narguilha é péssimo. Narguilha equivale a cigarro de palha. O cigarro normal já é ruim. Tem mais de não sei quantas mil substâncias cancerígenas, né? O cigarro de palha e o narguilha é pior porque ele não tem o filtro, né? E o vape, o pod, além disso, tem um monte de química. Então, assim, faz fibrose pulmonar com DPLC ferrado, gravíssimo, em jovens. A gente tem visto molecada de 25 anos com enfisema, né? E câncer de pulmão. Então, tem que alertar a molecada de que, tipo, gente, não pode. É uma coisa idiota, não faz sentido, né? Tá usando isso. Então, um câncer super prevenível, né? A maioria, veja que desses cânceres todos, o que tem uma história familiar mais prevalente é o câncer de mama. Mas ainda assim, os casos que têm câncer de mama familiar, a maioria não são relacionados, não são hereditários. Ou seja, ambientais, a gente pode atuar nessas causas todas. Câncer de pele é um câncer bastante prevalente, especialmente em regiões de alta incidência. Então aqui na nossa região a gente não toma sol o ano inteiro porque é frio, né? Agora vai para Bahia, Nordeste, que o pessoal toma sol todo dia, Rio de Janeiro, né? O pessoal tem mania de final de tarde correr na praia, não sei o quê. Prevalência altíssima de câncer de pele. Câncer de pele tem relação direta com incidência ultravioleta acumulativa. Ou seja, não é assim, mas agora eu tô me cuidando, mas passou a vida inteira, passou a adolescência, tá torrando na laje, tomando sol sem protetor porque queria ficar com marquinha. Então é importante também a gente falar com o pessoal mais novo da importância de usar protetor solar. Vai pro sol, passa protetor solar. E uma coisa importante, não dá para ser qualquer protetor. Tem que ser um protetor bom. Teve um artigo desse ano de uma revista australiana, Austrália é um lugar quente, muita gente toma sol, e tem uma das maiores prevalências do mundo de câncer de pele. E o pessoal estava revoltado porque mesmo pessoas que sempre usaram protetor solar
estavam desenvolvendo câncer de pele, pela qualidade do protetor. Então não dá para comprar um barato, tem que ver se de fato tem aquele selinho de UVA e UVP, né, garantido para você, senão você está passando um negócio que não vai estar te protegendo. Então, ó, tudo isso aqui pode ser prevenido. Então, o que a gente estava falando até agora? Dos fatores modificáveis. Então, o que não dá para a gente mudar? Idade. A gente vai envelhecendo, nossas células vão se atrapalhando, né? É normal, a gente está sempre trocando várias células, né? A gente, por exemplo, pele, mucosa, a cada 2, 3 dias a gente troca a mucosa do estômago, né? Por exemplo, nosso colo. Só que depois de uma idade a gente vai perdendo essa capacidade de reparar, de fazer novas células bonitinhas, arrumadinhas. Começa a fazer umas células mais aberrantes, que a gente chama de displasia. Uma célula esquisitona. Só que o corpo geralmente dá um jeito de pegar essa célula esquisitona e jogar fora, elimina. À medida que a gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo essa habilidade. E aí começa a surgir mais câncer. Então, idade a gente tem que fazer. É um fator de risco para câncer. História familiar, a mesma coisa. Tem algumas doenças que têm uma herança genética e tem algumas doenças que têm uma mutação genética. As que têm mutação tendem a ter uma doença mais agressiva, mais precoce. Tipo do câncer de mama, o gene BRAF, que já devem ter ouvido falar, né? O BRAF ele é bem relacionado a câncer de mama e câncer de ovário. Paciente jovem, 20 e poucos anos, 30 anos, câncer de mama, câncer de ovário avançado. Exposição prévia, isso que eu falei do negócio do câncer de pele. Ah, mas agora eu passo protetor solar todo dia. Mas passou a adolescência inteira torrando no sol, na praia. Então, efeito cumulativo. Cigarro, mesma coisa. Alimentação, mesma coisa. Alimentação ultraprocessada. Então, tudo isso vai acumulando no nosso corpo, fazendo uma sériezinha de alterações genéticas, né, e epigenéticas que, ao longo do tempo, vão evoluir para uma neoplasia, que seria o câncer. Gênero. Algumas doenças são mais prevalentes no sexo masculino ou no sexo feminino. Lembrando que o câncer de mama não é exclusivo de mulheres. Homens podem desenvolver câncer de mama. E a etnia. Por exemplo, algumas doenças são mais prevalentes na raça negra, em orientais, né? Uma coisa interessante, os orientais têm uma prevalência altíssima de câncer de estômago. Por quê? Sal. Eles comem tudo com shoyu, né? Shoyu tem muito, muito sal. Mas o Ocidente não podia ficar atrás, a gente agora come um monte de coisa ultraprocessada. O que faz as comidas durarem eternamente? Uma quantidade absurda de sal e de açúcar, né? Então o sal, ele é cancerígeno. O câncer de estômago está diretamente relacionado ao sal, além da hipertensão arterial e risco de infarto. Então não é legal comer coisa com muito sal, né? Então os orientais, quando você tira eles do Japão, da China, e bota para uma dieta ocidental não rica em sal, a incidência de câncer de estômago cai, porque é um fator ambiental, é relacionado à ingestão alimentar. Mas tem algumas doenças que têm uma prevalência genética mesmo, de etnia, né? Isso aqui a gente não pode mudar, mas o que a gente estava falando até agora, ó, tudo isso aqui dá para mudar. Obesidade. Uma coisa que eu pego no pé todo dia. Às vezes o paciente fica até bravo. Pô, mas você está falando de peso, de estética? Eu falei, não. Eu jamais me preocupo com a estética. Estética é uma coisa que ela acontece secundária. A gente tem que falar em saúde, né? Então, assim, a obesidade, o tecido adiposo periférico, ele produz um monte de citocinas pró-inflamatórias. Como eu falei agora há pouco, inflamação gera câncer. Então, se você tem uma inflamação constante, um paciente obeso, ele é constantemente inflamado, porque esse tecido gorduroso produz inflamação. Aumenta diretamente todos os tipos de cânceres, além de resistência periférica à insulina, colesterol, infarto, derrame, enfim. Sedentarismo. Vocês sabiam que 150 minutos de atividade física, né, acumulada na semana vale ser qualquer coisinha? Ah, eu tenho 10 minutos agora. Faz 10 minutinhos, polichinelo, um burpee, faz um treininho HIIT ali, que já está valendo. Ah, de noite eu consegui mais 10 minutinhos, faz de novo. Então, se você conseguir somando esses picadinhos ao longo do dia, 150 minutos, você reduz em 30% o risco de neoplasias. Então, o exercício é extremamente importante. Por quê? Porque você produz um monte de substâncias antioxidantes, anti-inflamatórias, quando você faz atividade física. Então, bora fazer exercício. Mesmo que você não perca peso, é importante o exercício. Álcool. Não existe quantidade segura de álcool. Não tem. Ah, mas é só um pouquinho, uma tacinha de vinho tinto. Isso aí caiu por terra faz um tempo. Teve acho que uma década, talvez mais, falava-se muito do resveratrol, né? Resveratrol era a solução milagrosa para todos os problemas da Terra, né?
Resveratrol tinha na uva, né? Então, bora tomar suco, tomar vinho tinto, né? Seco. Todo mundo falava desse negócio, né? Isso caiu por terra. O resveratrol não tem esse efeito milagroso. Na verdade, esse trabalho foi duramente criticado depois. Então, não vale tomar bebida alcoólica com frequência. Claro, a gente entende, ninguém é de ferro de vez em quando, ok, mas isso tem que ser esporádico. Mais do que 2 doses de álcool, mais do que 2 vezes por semana, aumenta o risco de várias doenças, inclusive de cirrose. Então, tentar não ingerir bebida alcoólica com frequência. Cigarro. Também não existe nenhuma quantidade segura, o ideal é não fumar. Isso inclui vape, pod, cigarro de palha, narguilé, enfim. Alimentos ultraprocessados. Péssimo, a gente já falou, causa inflamação, causa uma infinidade de doenças. É importante comer comida de verdade. O pessoal fala, mas eu não vou comer processado, vou comer o quê? Você pode comer tudo. Qualquer coisa que seja comida de verdade. O que entra? Salada, verdura, fruta, legume, todos os grãos, todas as carnes. Tudo que você consegue, tipo, fabricar em casa. Consegue fabricar em casa um refrigerante? Não. Então não tá certo. Você consegue fabricar em casa um Doritos? Aquele treco você pode deixar ele eternamente aberto, não estraga por nada no planeta. Nem bicho não quer comer aquilo lá, gente. Ah, mas é gostoso. É gostoso, mas não é bom. Né? Um docinho. Um docinho, né? Aquela frase que eu escuto todo dia. Mas eu preciso de um docinho depois do almoço, né? Eu escuto isso todo dia da mulherada. Não, mas eu sinto necessidade, meu corpo tem necessidade de comer um docinho, né? Aqui, ó. E o estresse, gente? O pessoal fala, mas eu tenho... Eu escuto todo dia isso. Eu tenho gastrite nervosa. Estresse causa gastrite? Causa. Estresse causa uma infinidade de coisas. Você pode causar um derrame, você pode causar um infarto por estresse. Por quê? O estresse, apesar de ser uma coisa emocional, ele gera uma liberação de adrenalina, de cortisol, de uma série de hormônios que vão gerar uma resposta inflamatória, e inflamação causa câncer. Então é importante. O estresse, sim, aumenta o risco de câncer. Então o que a gente tem que fazer? Desligar dessa vida louca que a gente leva, né? É celular o tempo inteiro, é computador o tempo inteiro, essa ultra conexão que é ruim. O que a gente tem que fazer? Voltar umas décadas para trás e começar a fazer conexão de verdade. É sentar, chamar os amigos para, sei lá, ir em um barzinho, ir num restaurante, botar o celular numa caixinha e conversar, tipo assim, olhando no olho, pegar na pessoa para conversar. Isso aí reduz o estresse, né? Conexões. Olha só que interessante, tem um trabalho bem legal de Harvard que eles acompanharam por mais de 3 gerações, mais de 500 pessoas, né? Acompanhando geração em geração. E qual foi a coisa mais relevante que eles descobriram? Que a coisa, assim, a coisa que mais está relacionada à qualidade de vida, a sensação de alegria, de felicidade, de contentamento, não era a profissão, não era dinheiro, não era nada. Era conexões. As pessoas que eram felizes, realizadas, eram as pessoas que tinham meaningful relationships, relações significativas. Então é isso. Por quê? Porque isso aí melhora tudo. Desinflama o corpo, desacelera a mente. Então, estresse, importante, vamos lembrar disso aí. Poder da prevenção em números. Então, reforçando. 40% dos cânceres podem ser evitados por estilo de vida. 25% menos chance de câncer de mama. 30% dos pacientes têm uma redução de risco com a dieta mediterrânea. O que é a dieta mediterrânea? Já ouviram falar disso? O que entra na dieta mediterrânea? Muita folha, legumes, peixes, né, os tubérculos, os legumes, azeite de oliva, pouca carne, pouquíssimo alimento ultraprocessado. O que é? Comer comida de verdade. É isso, né? E vocês têm esse poder, não sou eu. Não adianta vir no médico e falar assim, faça os exames. Mas isso aqui, consulta o quê? Meia hora? Tem que ver o que você vai fazer o resto dos 365 dias do ano. É isso que vai, de fato, impactar na tua qualidade de vida. Então, o que a gente tem que fazer? Por faixa etária, dos 25 aos 45 anos. Exames de sangue uma vez por ano. Depende, assim, se você tem alguma patologia, mas na média, hemograma, TSH para ver tireoide, glicemia, exames de agressão hepática, TGO, TGP, gama GT, lipidograma, né?
Exame de fezes para ver se tem algum parasita, algum fungo. Preventivo nas mulheres, com ultrassom de mama. E ultrassom de abdômen total e transvaginal para pegar essa parte ginecológica. Dos 40 aos 50 já começa a entrar mamografia, colonoscopia, endoscopia e avaliação cardiovascular. Então começa a aumentar a prevalência dessas doenças. Hipertensão, dislipidemia, aquela estrutura metabólica, né? Uma intolerância à glicose ou diabetes. Então é importante atuar nisso aí, fazendo essa avaliação cardiovascular. E depois dos 50, entra a mamografia, densitometria óssea, ultrassom de carótida, ultrassom de tireoide, abdômen total, mamografia, endoscopia e colono a cada 3 anos, tá? Então o protocolo é esse. Colonoscopia a partir dos 45, repete a cada 3. E os sinais de alerta que a gente comentou. Então nas mamas, percebeu uma mudança na cor, uma mudança na vascularização, começou a ter secreção na mama, começou a produzir leite ou saiu um líquido sanguinolento, uma mudança na pele, uma retração, levantou o braço, teve uma parte que repuxou, ficou esquisito, tem que ver, linfonodo, área endurecida, na barriga, uma dor persistente, um desconforto, uma má digestão, estufou, mudou o padrão intestinal, qualquer coisa nova, persistente, procure um médico, né? Sangramento, anemia, emagreceu sem motivo, tem que ver, tá? Então tudo isso aqui é super importante. E algumas dicas aí de dieta que a galera gosta, né? O que vale a pena fazer, gente? Cúrcuma. Cúrcuma é um alimento, sim, que traz vários benefícios, né? Uma dica, a cúrcuma vai bem se você comer junto com pimenta. Então faz um temperinho. Você pode pegar a cúrcuma, ralar ela, misturar com pimenta e congela. Aí você joga em cima da comida quando estiver fazendo. Ajuda a prevenir. O chá verde, antioxidante, é legal de tomar. Porém, lembre que chá verde tem muita cafeína. Então deve tomar aí 1 a 2 xícaras por dia, de preferência mais no começo do dia, porque tem cafeína, pode atrapalhar o sono. O alho e a cebola são alimentos bem importantes. Vale a pena inserir isso na tua dieta. Então veja, os temperinhos que o pessoal fala, mas eu não posso temperar a comida, porque eu sou super contra esses sazon, esses temperos, esse caldo de carne, aquilo é um veneno, né? É só uma tonelada de sal, gordura, né, corante e flavorizante. Não tem nada de bom ali. Então faz um caldo de carne com esses temperinhos aí naturais. Da família do brócolis, então brócolis, couve-flor, repolho, rúcula, essas folhas, elas são super boas. São ricas em vários nutrientes. O brócolis é um alimento assim extremamente nutritivo. Só que uma coisa interessante, o brócolis, como ele mais cru, não funciona. Você tem que aquecer ele, mas de preferência tipo na chapinha assim, não cozinhar. Dá um sustinho nele, né? Ou no vapor assim, ou na frigideira, e espera uns minutinhos para você ativar as substâncias dele. Muito interessante. Frutas vermelhas. Todo mundo já ouviu falar desses mix de frutas vermelhas que é antioxidante. E de fato é. Vale a pena inserir essas frutas na tua alimentação. Todas de uma vez só? Não, vai variando. Um dia você come uma, um dia vai comer outra, né? Outros alimentos super importantes. O tomate é rico em licopeno. Ele previne câncer de próstata. Então, tomate é super recomendado para os homens, né? Vale a pena fazer, mas não vale ser de pacotinho no mercado. Pega um dia uma panelona de tomate, cozinha e daí você congela os potinhos, né? Peixe. Os peixes de águas frias, tipo atum, salmão, esses peixes são riquíssimos em ômega 3 e ômega 6. Em vez de ficar comprando cápsulazinha, bota um peixinho na dieta. Vale sardinha em lata, só que não vale ser daquelas com óleo, tem que ser de preferência natural em água, tá? Feijão e lentilha, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico e soja são super ricos em proteína. Vale a pena inserir na dieta. Castanhas e nozes. Todo mundo agora está na moda de comer os nuts, né? Aí como é que a gente come? 2 mãozadas de nuts. Não, é 2 unidades, 2 bolinhas. Por quê? Nuts são alimentos super calóricos, super gordos. Você comer 2 mãozadas, você vai engordar. Toda semana alguém chega pra mim e fala assim, mas eu tô comendo super certo. Eu tô comendo abacate, eu tô comendo pasta de amendoim, um monte de castanha e não emagreço. Mas não vai emagrecer jamais, gente. Porque são alimentos super calóricos. Então, assim, não é porque o negócio é bom que você vai comer até, né? Então, a quantidade é importante. É 2 unidades por dia, tá? Então, isso é bom.
Os cogumelos. Os cogumelos também têm bastante proteína e ajudam o sistema imunológico. Vale a pena inserir, de preferência, fresco, tá? O cogumelo tem que ser assim, num sustinho, dá pra fazer na manteiga, dá pra fazer com azeitinho de oliva ou fazer no bafo. São super bons. Não se deve comer nenhum cogumelo cru, mas eles devem ser frescos. E proteína. Eu duvido que alguma de vocês esteja ingerindo a quantidade adequada de proteína por dia. Aposto o que quiser. Duvido. Ó, a quantidade média de proteína que a gente tem que comer por dia é 1,5 a 1,8 gramas por quilo por dia. Então, uma pessoa de 70 quilos tem que ingerir umas 100, 110 gramas de proteína por dia. Você fala, pouquinho. 110 gramas de proteína é tranquilo. Como um bifão de 100 gramas, fechou. Não. Quanto de proteína que tem um bife? 100 gramas de colchão mole, sem gordura. Tem 20 gramas de proteína. Então, você comer um bifão, 20 gramas. Então, se você comer 2 bifes de 100 gramas e mais 2 ovos por dia, você está comendo 53 gramas de proteína por dia. 2 ovos dá 13 gramas, de 13 a 15. Ou seja, você está devendo metade da tua proteína do dia. Então, vê como que é difícil chegar na meta proteica. Eu mesmo, quando eu fui fazer a minha conta, porque eu falo, não, eu como muita proteína. Eu como proteína toda a refeição, não é possível. Fui fazer a conta, eu estava devendo. Né? Por que isso é importante? A gente vai falar daqui a pouquinho. Porque ingestão de proteína está relacionada à sarcopenia. E músculo, né, sarcopenia é falta de músculo. Músculo está diretamente relacionado à demência, à morte por todas as causas, né, infarto, a derrame, né, e demência. Então é importantíssimo proteína na nossa vida. Ah, mas tem que ser carne vermelha? Não, é a principal fonte, mas tem várias outras. Tem carne vermelha, frango, peixe, ovo e os grãos que a gente falou ali em cima. Então, bora comer proteína em todas as refeições. De preferência, essa quantidade tem que ser diversificada. Não adianta comer um pratão uma vez só, que a gente não consegue absorver tudo uma vez só. Então, combinações disso que a gente comentou. Então, cúrcuma com pimenta preta, tomate com azeite de oliva, o brócolis com tomatinho, chá verde com limão e o alho ou cebola. Então, inserindo isso aqui de maneira rotineira na tua dieta, você vai estar ingerindo várias substâncias que são super boas para a tua saúde. Ali sobre como é que faz, né? Então, nunca esquentar demais, de preferência fazer no bafo ou na chapinha, mas não muito tempo. De preferência a coisa mais fresca possível. E dicas locais, né? Comprar orgânico sempre possível da nossa região. Algumas regras, então. Hidratação. É importante que a gente tome bastante água. Mas quanto de água? Você fala, mas eu tomo 1 litro de água. Só para você ter uma ideia, se você passar o dia inteirinho parado, imóvel, um dia parado, você gasta 1 litro de água. Entre respiração, urina, fezes. Só uma observação. Eu estava com a pressão muito baixa semana passada. A pressão está chegando a 7/3. Uhum. Falta de água, geralmente. O cardiologista perguntou do desidratado. Desidratação. Falta de água. Uhum. Daí eu fui somar quanto eu tomo de água, eu não tomo 8,5 de. Então, isso que é interessante. Assim, muitas pessoas confundem fome com sede. Porque quando você está desidratado, você tem um cansaço do cão, você fica morrendo. Você sabe, uma fraqueza. Daí você fala, preciso comer. Mas daí você come sem água, o teu corpo vai gastar mais água para digerir isso aí tudo. Então, assim, a gente tem que tomar bastante água. O que é o mínimo? Mas, tipo, mínimo, 2 litros de água por dia. Porque você gasta 1 litro para sobreviver, o mínimo, tipo, você imóvel gasta 1 litro. Daí, se você estiver falando, se fizer um pouquinho de exercício, no dia que está mais calor, tipo eu aqui falando hoje, esse tempo que eu vou ficar falando aqui, eu vou perder no mínimo uns 400, 500 ml de água. A gente perde muita água na respiração. Por isso que cachorro não sua, eles perdem água ali. É o jeito de trocar calor. Então, a respiração perde muita água. Se você estiver fazendo exercício num dia quente, uma corridinha você pode perder meio litro. Entende? Então, eu tomei 2 litros de água hoje. Tá bom? Depende. Depende como é que tá a temperatura, o que você fez hoje, qual que foi a sua necessidade. Mas é importantíssimo, no mínimo, 2 litros de água. Idealmente uns 3, mas assim, pode ser até mais, dependendo do que você fez hoje, né? Dessa rotina. Então, assim, para a saúde, nunca tem assim, é isso aqui. Mesmo a tua ingesta diária de nutrientes, ela varia ao longo do dia. O dia que você faz mais exercício, dependendo do tipo de exercício. Hoje eu fui nadar, por exemplo. Fiz um exercício super intenso. Amanhã eu vou fazer um treino funcional, mais easy.
Meu gasto calórico não é o mesmo nos 2 exercícios, então a minha alimentação pro treino não é a mesma nos 2 dias, né? Então a gente sempre tem que adaptar para aquela nossa necessidade. Então, olha só, mulheres em tratamento oncológico, de qualquer, quer dizer, pessoas, né? Tem uma tendência à sarcopenia. Por quê? Corpo super inflamado, metabolismo super acelerado, come menos por causa da químio, né? Então é importante a gente lembrar de suplementar e lembrar disso antes, quando a gente vai tratar os pacientes. A gente às vezes esquece, dá o quimioterápico e esquece da comida, esquece da água, esquece dessa prevenção das complicações da sarcopenia. Então é importante fazer exercício. Como a pessoa está fazendo químio e tem que fazer exercício? Tem, porque isso vai melhorar o desfecho dela, aumenta a chance de sobrevida, de cura. Então é importante. Além de proteção assim contra, melhora o tratamento oncológico, mas protege contra fratura, contra queda, melhora o índice glicêmico, risco de demência, proteção cardiovascular e principalmente qualidade de vida. Eu falo para todo mundo, você não tem que fazer exercício porque você gosta ou porque você quer ficar bonita. Você tem que pensar assim, você quer com 60 anos, você conseguir levantar da sua cama sozinho, botar sapato, amarrar o sapato, ir no mercado, se vestir, né? É isso, é sobre você ter autonomia, então a gente tem que investir nisso aí. O cálcio, gente. A gente fala muito de cálcio para osso, né? Mas na verdade, assim, todas as contrações do nosso corpo, os músculos precisam de cálcio. Se não tiver cálcio, não contrai o músculo. E o cálcio impacta em outros íons. Então, o potássio depende do cálcio. Então, é importante que a gente ingira cálcio. E assim, a ingestão adequada de cálcio por dia para mulheres é 1.200 gramas por dia. A principal fonte de cálcio, leite. E o que acontece com a idade? A gente fica intolerante à lactose. É desgraça, né? Eu não tomo leite desde... Então, a maioria de nós vai envelhecendo, a gente vai diminuindo a ingestão de leite. A gente acaba ingerindo mais os derivados. Minha mãe falou que quando eu nasci, eu era bem... Já sou pequena, né? Era menorzinha. E daí eles deram vários tipos de leite para ver se crescia e tudo mais. E nisso... Saturou? Não gosto. Não ia. Então, cálcio é a principal fonte de leite, é a principal fonte de cálcio. A maioria das pessoas adultas tem intolerância à lactose. Quase 90% dos adultos têm intolerância à lactose. E aí o que a gente faz? Toma leite, estufa da diarreia. Não toma leite, faz osteoporose. Aí você fica assim, né? O que eu faço? E bastante pessoas estão falando também que o leite ele é muito inflamatório. Exatamente. O leite é uma coisa que pode ser inflamatório. O leite ele é super alergênico. Porque o leite de vaca é feito para bezerro. Não é feito para gente, né? Então o leite de vaca é super alergênico. Precisa tomar leite? Não necessariamente. Existem os suplementos de cálcio. Mas os suplementos de cálcio em alta dose aumentam o risco cardiovascular. De novo, a pegadinha, né? Então o que é o ideal? A gente ingerir esse cálcio através da dieta. Como? Espinafre tem bastante cálcio, gergelim tem bastante cálcio, leite de aveia, esses que a gente compra pronto, a maioria deles é suplementado com cálcio. E tem esses leite molículo. Tem os leite molículos, que na verdade aquilo ali não é leite, né? É um processado, mas ele tem uma grande quantidade de cálcio. Então tem várias opções de alimentos que a gente consegue adquirir essa quantidade de cálcio sem ser o leite. Então é importante a gente cuidar com isso aí. Tofu também tem bastante e a sardinha também. Então são fontes aí de cálcio. Aquele de soja, alimento de soja. Tem que olhar, porque varia de cada marca. Então você tem que olhar no rótulo qual que é a suplementação. Igual eu gosto de tomar um leite, porque eu sou super intolerante à lactose, não posso tomar nada com leite. Eu tomo leite de aveia. Eu compro uma marca que ele é suplementado. Então 200 ml dá 300 miligramas de cálcio. Então é uma opção legal, mas varia dependendo da marca. Tem algumas marcas que têm menos, tem algumas que têm mais. Então você tem que olhar realmente assim, qual que é a suplementação, porque eles geralmente adicionam, né, aditivado. Né? Então é importante a gente cuidar. Porém, vou tomar suplemento de cálcio então, vou tomar. Não, suplemento de cálcio aumenta a pedra no rim, aumenta a pedra na vesícula. Muito cálcio deposita na parede dos vasos, aumenta evento cardiovascular, aumenta derrame, aumenta infarto. Então, moderação. Né? O que faz aumentar a absorção de cálcio? Vitamina D. Aí que a galera faz, vamos tomar vitamina D, loucamente. Vitamina D aumenta o risco de infarto. Por quê?
Tudo no nosso corpo tem que ter um equilíbrio. De menos é ruim, de mais é ruim também. Então, caminho do meio. Não dá para ficar tomando aleatoriamente sem ter um acompanhamento. Por isso que é importante os exames anuais, pelo menos. Porque você vai suplementar, é importante suplementar? Se tiver baixo tem que suplementar. Posso suplementar para sempre, independente de quanto tiver? Não, porque vai trazer problema. Então, é importante ficar de olho. Suplementos para força muscular. Agora tá na moda, né? Você pergunta todo mundo tá tomando o quê? Creatina e whey. Todo mundo. Creatina e whey protein. Todo mundo, né? Tem indicação? Por incrível que pareça, tem, né? Para quem? Então, assim, a creatina, ela é uma amina. Ela é uma amina de carregamento. O que isso quer dizer? Tanto faz que hora você toma, quando você toma. Desde que você tome sempre. O que ela vai fazer? Ela vai aumentar a capacidade de força do teu músculo. Ela aumenta a força muscular. Ah, mas adianta eu tomar creatina e não fazer nada? Não. Você tem que tomar creatina e ingerir proteína, que ela vai ajudar a botar essa proteína dentro do teu músculo. Então você precisa de aminoácidos e você precisa de amina para fazer essa combinação junto com a atividade física que vão aumentar a tua massa muscular. E aí, o whey. Precisa tomar whey? Depende. Se você é como a maioria das pessoas que come proteína só no almoço, que a maioria do brasileiro come o quê? Café da manhã, café com leite, pão com margarina. Cadê a proteína daqui? Não tem, que é um pingo de leite no café. Durante a manhã não come nada. Almoço, uma folhinha de alface que chama de salada, mas é decoração do prato. Uma folhinha de alface não é de salada. É decoração. Um bifinho, arroz e feijão. Proteína, um bifinhoinho, não dá nem 20 gramas de proteína. À noite come o quê? Pão de novo. Cadê a proteína? Não tem, muito pouco. Daí, vale a pena você suplementar para você tentar chegar naquela tua meta de pelo menos 1,5 gramas por quilo. Mas, depende. Ah, eu consegui chegar na minha meta comendo comida. Não preciso de suplemento, tá? Qual que é a dose? Depende da sua necessidade proteica. Posso tomar qualquer uma? Depende. Whey protein é a proteína do leite. Ah, mas eu comprei isolado e hidrolisado. Tem pessoas como eu que não toleram mesmo assim. Tem um substituto? Tem. Dá para você usar beef protein, que é a base de carne, e dá para você usar a proteína vegetal, que é a maioria das vezes a base de ervilha ou de lentilha. São suplementos de proteína também. Qual é a diferença? A biodisponibilidade da proteína vegetal é inferior à animal. Então, o leite e a carne têm uma biodisponibilidade melhor do que as proteínas vegetais. Então, quais são algumas indicações aqui? O paciente está fazendo químio, o paciente que fez uma cirurgia. Você fez uma cirurgia, está indisposto, está tomando remédio, você come menos. Vale a pena você suplementar. Por quê? Porque sarcopenia em paciente pós-operatório, ou perda de massa muscular importante, está mais relacionado à pneumonia, a evento trombótico e piores desfechos, inclusive um aumento de mortalidade no pós-operatório. Mas vai fazer uma cirurgia estética, fazer uma lipo, inclusive, né? Que dói pra caramba, faz uma resposta inflamatória enorme. O paciente está perdendo peso, falta de apetite, então vale a pena suplementar. E uma coisa bem importante que eu me lembrei agora, que eu até não pus aqui na aula, porque não existe nenhuma indicação, mas é uma coisa assim que infelizmente eu tenho visto todo dia. Eu passo raiva todo dia, eu chego em casa e falo, eu fico transtornada com essas coisas. O uso de testosterona e oxandrolona na mulherada. Tem indicação? Tem. Existe indicação na vida de fazer reposição de testosterona em mulher? Que agora é assim, né? Ah, minha testosterona tá baixa. Sim, você é uma mulher. Em mulher, o estranho é se tiver testosterona alta, é o contrário. Você faz uma semana uma mulher, testosterona tá alta, você, opa, tem algum problema. Porque a testosterona na mulher não é produzida pelo ovário. Porque é mulher não tem testículo, produz testosterona, né? Então, na mulher é estranho se tiver uma testosterona alta. Ah, mas minha libido tá baixa, né? Por que eu tô falando sobre isso? Porque o pessoal vem constar comigo com hepatite medicamentosa por estar usando chip da beleza, por estar usando testosterona, por estar usando oxandrolona, que é um anabolizante, que é contraindicado para todo mundo. E o pessoal tá tomando que nem se fosse tic-tac, assim. Tipo, tomando todo mundo. Ah, mas o doutor fulano me prescreveu. Gente, com todo respeito, não querendo ser antiética, mas se o teu médico está prescrevendo oxandrolona, troca de médico. Não precisa vir constar comigo, mas vai constar com alguém.
mas não com essa pessoa, porque não tem indicação. Ah, mas eu tenho dificuldade em ganhar massa muscular? Sim, porque depois dos 45 o metabolismo da gente muda. Para ganhar músculo é difícil. A galera fala assim, mas eu não quero fazer musculação porque eu não quero ficar grande. Gente, a gente não fica grande nem que queira. Se quiser, não fica. Entende? Não fica grande. Então vai treinar, porque você vai ficar com alguma massa muscular, mas não vai ficar grande. Né? Por que eu falo isso? Porque o oxandrolona aumenta o risco de câncer de fígado, de arritmia letal, tipo fibrilação ventricular, aumenta desfechos cardiovasculares, piora o perfil metabólico, causa diabetes, colesterol. E o pessoal está prescrevendo isso sem nenhum critério. Né? A única indicação de usar o oxandrolona é paciente com uma sarcopenia severíssima, assim, que não tem massa muscular para respirar, assim, com químio. Essa é a indicação. Né? E a gente tem visto o pessoal usando isso, né, indiscriminadamente. Então, fechando parênteses só para alertar sobre isso, né, não usem. Né? A indicação de testosterona em mulher é raríssima indicação. Não tem indicação de usar testosterona para aumentar a massa muscular. Tá? Isso traz vários malefícios. Bom, a creatina que eu comentei um pouquinho. Lembrando assim, uma coisa que o pessoal às vezes fala para mim assim, mas eu vou tomar creatina, isso aí vai aumentar minha creatinina. São coisas diferentes. Né? Mas vai fazer mal pro meu fígado, vai fazer mal pro meu rim? Tudo pode fazer mal, dependendo da dose. Mas assim, a creatina é uma amina que é produzida normalmente no nosso fígado, no nosso rim. Então a gente produz isso no nosso corpo, desde que você tenha uma ingestão proteica adequada. Como a maioria de nós não faz, vale a pena suplementar. Né? E para quem não pode usar o whey, como eu comentei, tem as opções dos vegetais, ou de carne, ou de arroz, ou de soja, tem alguns mix também. Então dá para você variar, você não precisa usar sempre o mesmo, você pode ir alternando a fonte de proteína desde que você chegue naquela meta, 1,5 gramas por quilo dia no mínimo. Na sua dieta aí você não colocou ovo? Ovo, bem lembrado, ovo é uma excelente fonte de proteína. Porém, veja que eu falei, 2 ovos dá 12 gramas de proteína. Mas tem uma grande sacada do ovo. É uma proteína super fácil de ser absorvida. Então a gente consegue aproveitar bem ele. Então dá para comer mais. Dá para comer mais, né? Até a questão do colesterol, mas assim, ovo é bem seguro. Dá para você ingerir assim, até 3, 4 ovos por dia, bem tranquilo. A vantagem do ovo, por exemplo, à noite, ovo e peixe é mais digerível, assim, né? A carne vermelha à noite, ela pesa um pouco, tem um tempo de digestão mais dentro. Então é assim, é bem importante. Então é carne vermelha, frango, peixe, o ovo e os grãos. Bem lembrado, obrigado. Cozido ou ovo? Qualquer fonte. Tudo que você cozinhar demais é ruim. Então, todos os alimentos, se você cozinhar demais, você acaba perdendo nutriente. Então, assim, ovo cozido mais molinho, um omelete, um ovinho frito com assim, um sprayzinho, gema mole. Um esquema, assim, do ovo frito, a gente tem maneira de fazer um fio, assim, né, de óleo. O fio de óleo é bastante óleo. A dica é, bota num spray desses borrifadorzinho, você dá uma borrifadinha, ele espalha na frigideira inteira, você vai usar muito menos óleo. Mas com óleo de coco. Óleo de coco é uma pegadinha. É mesmo? Foi um boom de óleo de coco e na verdade a pesquisa mostra que não é legal. É melhor usar azeite de oliva. Tem azeite de oliva para culinária. Não é todo o azeite de oliva que você pode usar para cozinha. Mas é melhor usar azeite de oliva. Eu nem gosto, nunca experimentei e não gostei. É horrível, né? Tem um gosto rançoso assim, né? É horrível. Mas não é legal. Essa pira do coco, ele é muito, muito gorduroso. Mas é gordura boa. De novo. Abacate também tem gordura boa? Tem. Mas tem muita gordura, então você não pode comer um monte, né? Tudo é questão do ajuste da quantidade. Exercício. Gente, exercício é igual pagar boleto, sabe como? Você não precisa gostar. Você só tem que pagar, porque senão depois vem com jura, conta, sabe como? É pior. Né? Então, exercício tem que fazer todo dia. Não gosto, vai sem gostar mesmo. Mas que eu vou fazer qualquer coisa. Você pode escolher. Assim, a vantagem do exercício tem uma infinidade de opções de exercício. Mas eu não gosto de academia. Bota no YouTube lá. Treino em casa. Tem literalmente milhões de canais que tem treino em casa. Pra você fazer sem nenhum aparelho, sem nada. Quero investir. Compra um kitzinho daquelas mini bands, sabe? 40 mais também. 50 mais, que é bem. Se dá pra ficar sentado fazendo. Tem tudo. Se você quiser fazer assim, um treino completo, sentado, dá. Até deitado. Dá. Dá, super funciona. Né? Assim, uma coisa que eu sempre recomendo, assim, comprar aqueles kitzinhos de mini band, sabe? Aquelas tirinhas elásticas. Já viram isso aí? Tem uma tirinha de cada cor, dependendo da resistência. Aquilo lá, gente, dá pra você fazer treinos, assim, terríveis. Tipo, nossa, tortura total. Com um kitzinho de elástico.
Põe lá no YouTube, treino com mini band. Jesus amado, é um inferno, né? Então, invista nisso aí, porque o negócio você faz em casa, a hora que você puder. Faz 15 minutinhos, põe lá, treino HIIT. Já viram falar em treino HIIT? HIIT? É treino de alta intensidade intervalado. Aquilo lá, você vê alguém fazendo, você fala, esse treino é ridículo, treino bobo. Você vai fazer, você faz 5 minutos, vou morrer. É muito cansativo. Então, um treininho desse super funciona. Eu comecei, estou em casa brincando, mas isso serviu para mim. Porque eu também, é isso que você falou, tem que se pagar como se fosse um boleto. E aí eu comecei com o Aureliano em casa, caminhada em casa. Nossa, aí fazia, parava e tal. Aí um dia que ele mostrou um exercício deitada, eu digo, misericórdia, agora não tem jeito. Então eu, Aureliano, 15 minutos, às vezes eu molhada de suor. Exercício deitadinho, assim, ó. Você deita, dobra a perna assim e você levanta o quadril. Levanta o quadril e volta. Aí pra você ver. No dia seguinte você não anda. Depois não levanta mais. Dói demais. Então, assim, dá pra fazer muito treino terrível. Assim, um espaço mínimo com nada de equipamento. Então, vale a pena investir. Por quê? Depois dos 60 anos, a gente perde 10% da nossa massa muscular ao ano. Ou seja, você vai chegar nos 70 sem massa muscular, se você não fizer atividade física. E daí o que vai acontecer? Você vai escorregar e vai cair porque você não vai ter massa muscular para se segurar. Aí cai, quebra o colo e fêmur, faz uma pneumonia e morre. Essa é a sequência mais comum de idoso. É verdade. Faz, né? Come pouco, não faz exercício, faz osteoporose, faz sarcopenia, escorrega, cai, ou cai porque tipo, não tem força, vai levantar, vai no banheiro de madrugada, porque daí vai xixi um monte de vezes, levanta, escorrega, cai, fratura do colo e fêmur, pneumonia, morre. E a bisavó morreu disso. A maioria. E assim, gente, é uma causa totalmente prevenível. Exercíciozinho. Ah, mas tô velhinho, 80 não tem que fazer exercício. Tem que fazer exercício. Qual? Musculação. É sério. Ou exercício de resistência. Ah, mas eu faço uma caminhadinha. Caminhadinha não vale para ganhar massa muscular. Tem que ser exercício de resistência. Tá? Então é importantíssimo. Pode ser qualquer coisa. Aqui tem algumas opções, mas invista em coisas de resistência, porque quando você estressa o músculo, você aumenta a deposição de cálcio no osso. O osso, para depositar cálcio, ele depende de estresse. Você tem que estressar o osso. Então, caminhadinha, hidroginástica, coisa que não bate ou que não faz resistência, não melhora a osteoporose. E o Pilates é bom? Pilates é bom, mas não vale ser Pilates Nutella, tem que ser Pilates raiz. Aquele que você sai aleijada, tremendo as pernas, assim. Esse aí. Sabe, você vai descer a escada assim, você... Esse que é bom. Musculação, pilates, funcional, esses exercícios de elastiquinho, esse é super bom. Yoga, mas assim, lembrar que tem que fazer força. Ah, mas eu não quero ficar grande. Eu escuto sempre isso. Ah, mas eu não quero ficar grande. Não fica grande, a gente nem que queira ficar grande não fica. Então, faz exercício com peso, com resistência. Então, vamos lá. Os pilares da nossa força muscular. Proteína suficiente. Então, tem que comer proteína suficiente por dia, tem que ter exercício de força, tem que comer cálcio e vitamina D, sempre orientado. Então, tem que fazer os exames para orientar como é que vai ser essa suplementação, tem várias opções. Suplementação inteligente e personalizada. Não é assim, vou tomar porque minha amiga está tomando, tem que ser uma coisa orientada e consistência. Não vale assim, eu vou fazer hoje, daí na semana que vem, não. É o boleto, gente. Tem que botar na programação, pagar todo dia, entendeu? Eu faço assim, faço hoje, daí... Não vale. E assim, é a soma das coisas. Não adianta fazer um exercício louco, daí vai lá e come uma comida super trash. Não pode. Então, tentar assim, predominantemente, na maior parte das refeições, lógico, eu entendo, eu também de vez em quando umas escorregadas, mas na maioria dos dias eu como direitinho, na maioria das refeições, tentar comer, no mínimo, 3 frutas por dia, 3 porções de proteína por dia, 2 porções de folha, 2 de legumes, pelo menos 1 de grãos, 2 a 3 litros de água por dia e exercício. Fechou. Isso aí tá resolvido. Aí pode comer um docinho? Pode, mas inho. Só um quadradinho assim, Inho. Só para trazer um caso real que agora mesmo eu vivi, é que eu tenho uma amiga que estava fazendo suplementação assim, normal e tal, tomava de tudo, produtos de qualidade, né, trazido dos Estados Unidos e tal. Ela sobrecarregou com a vitamina B12,
que a médica disse que ela tem que estar um ano sem chegar perto de vitamina B12. E uma coisa interessante sobre as vitaminas, por exemplo, a vitamina D, ela se deposita na gordura. Então, às vezes, você dosa a quantidade sérica e não está tão alta, mas só que ela deposita na gordura e ela vai liberando aos poucos. Então, às vezes, escutam uns, protocolo de vitamina D, tomar 100 mil unidades por dia. Não. Mas o fulano é um protocolo novo. Não existe isso. Mata isso, gente. Isso mata, tá? Eu já vi o paciente fazer pericardite calcificada, tipo, do coração não bater, de ser uma emergência, o paciente tá morrendo por sobrecarga de cálcio. Entende? Porque vitamina D demais. Então, não e pode. A B12 também? B12. Principal fonte de B12 é carne vermelha. Carne vermelha é a principal fonte de B12 e de ferro. A gente precisa de ferro para fabricar sangue. Principais fontes. Carne vermelha. Leite também, mas principalmente carne vermelha. Então, quem que tem deficiência de ferro e B12? Vegetariano. Né? Porque é a principal fonte. Tem como suplementar em outros alimentos? Tem. Mas é que eu brinco que tem os vegetarianos raiz e tem os vegetarianos Nutella. Os Nutella só comem massa. Daí não vale, né? Então, você vai ser vegetariano, você tem que comer vegetal. Né? In natura. Daí você consegue ingerir. Mas se você é vegetariano, daí a indicação é suplementar B12 e ficar de olho no ferro, porque é comum baixar também. Mas, por exemplo, couve tem muito ferro, né? As folhas escuras tem muito ferro, então você consegue suplementar de outras formas, mas só que tem que caprichar, igual eu brinquei, uma folhinha não é porção de legume, é de folha, é decoração. Então isso é importante. E outra coisa bem relevante, saúde mental. Semana passada foi o Dia Mundial da Saúde Mental, né? É um tema super complexo que a gente teria que vir um outro dia aqui para falar sobre isso, sobre saúde mental, né? Porque o que a gente aparenta ser não é o que a gente está sentindo ou como a gente está sentindo. E doença mental é muito complicado, porque a gente espera ter um rótulo, né? A gente imagina assim, a pessoa deprimida, você imagina ver uma pessoa assim e não é, né? Tem um monte de paciente que se suicida e tem as fotos deles no dia anterior, eles estão em festa, cantando, dançando, sorrindo. Então o que você aparenta, né? Não é necessariamente o que você reflete por dentro, né? E a gente vive numa sociedade onde a perfeição é a regra, né? Ou pelo menos aparenta ser, né? Mídia digital, todo mundo é perfeito, todo mundo tem uma vida linda, maravilhosa, casamentos perfeitos, né? Ninguém tem problemas, né? Todo mundo é modelo. E isso gera uma carga emocional gigantesca, né? E esse excesso de conexão digital, uma falta absurda de conexão real, né? As pessoas estão enlouquecendo, está todo mundo deprimido, está todo mundo ansioso, as crianças estão tendo problema emocional, né, psiquiátrico, por falta de atenção com saúde mental. E isso, como eu comentei, influencia muito na qualidade de vida e no desenvolvimento de uma série de doenças. Um jeito bom da gente prevenir, cuidar da saúde mental, exercício. Você interage com outras pessoas, você libera endorfina. Endorfina trata depressão. Então é importante a gente cuidar do todo. Lembrar disso, então. Só uma pergunta. Isso na questão mental. As vitaminas baixas influem bastante? Influencia muito. Uhum. Na questão de depressão, essas coisas? A vitamina B12 baixa, assim, a B12 tem duas principais funções. Uma, ela ajuda a cuidar das hemácias, né? Então, tem um tipo de anemia que é causada pela B12, deficiência de B12. Mas a outra função da B12 é ela encapar os nossos neurônios. Ela mieliniza os neurônios. É como se fosse um fio encapado. Falta B12, ele desencapa o fio. Aí ele buga, né? Ele não transmite o impulso adequadamente. Então, deficiência de B12 pode fazer anemia, mas pode causar uma fraqueza enorme, lesão neurológica e irreversível. Então, a gente tem que cuidar. Fraqueza, cansaço, a pessoa fala, não vou fazer isso que eu tô morrendo, cansado. Deficiência de B12, deficiência de ferro. Então, a gente tem que cuidar com isso aí, porque, assim, é uma boa justificativa para estar morrendo, estar cansado. Deficiência de vitamina. E às vezes a gente confunde uma depressão com uma deficiência de vitamina. Ou falta de água, né? Tô cansado, falta de hidratação. Então, as coisinhas às vezes bobas, assim, né? Que é importante a gente lembrar. Então aqui, gente, o que eu quero que vocês tentem fazer? Quero que vocês saiam daqui hoje, eu sei que o papo está sendo um pouco longo, mas é que tem muitas coisas aí que vão impactar muito na vida de vocês. Então, tentar. Quem não fez o seu check-up anual, agende. Ligue para o seu médico, tem um médico para chamar de seu. Você tem que ter o seu médico.
Eu tinha um professor que falava assim, quem tem um médico tem um médico, quem tem dois tem meio, quem tem três não tem nenhum. Então tenha uma pessoa que conhece tudo da sua saúde, que peça todos os seus exames e aí, tem uma coisa muito diferente, encaminha, mas alguém que cuide, que saiba todo o seu histórico, isso é importantíssimo. Quem não fez check-up, marque. Mais de 45 anos, marca colono. Mamografia, preventivo, tem que fazer todo ano, é chato, tem que fazer, mas é importante fazer. Começar. Eu vou conseguir implementar todas as mudanças de dieta, atividade física? Lógico que não, eu entendo que mudança é difícil, a gente sempre tem que permanecer na inércia, né? Então quando a gente vai mudar uma coisa é sempre difícil. Mas paladar é uma coisa que é treinável. Mas eu não gosto de comer folha. Comece comendo, no começo vai ser ruim, igual a gente faz com o nenê, come, daqui a pouco come, vai melhorando, os dias vai melhorando. Leva em média 3 semanas para o teu paladar se adaptar a um novo sabor. Então, comece a pôr. Mesmo que você não consiga hoje comer as 3 frutas, come uma. Se comprometa a comer pelo menos uma. Amanhã, tenta comer 2. Vai implementando aos poucos, assim, tenta seguir uma trilha e vai tentando inserir isso na rotina. Exercício? Eu não consigo fazer 1 hora de exercício. Tudo bem. Começa a dar uma volta na quadra. Faz 5 minutos de caminhada estacionária. Tentaram fazer isso aqui já? Horrível. Queima a perna, é horrível. Não fala que é horrível porque a gente não... Não, mas é uma delícia. É bom! Mas ela tá de prova. Eu adoro dor de treino. Eu sou suspeita, eu amo. Quando eu fico aleijada, eu adoro. Exercício integral aí, é horrível. Sim, umas coisinhas bobas. Desce de frente, sobe de frente, vai variando, andar de costas, pega o posterior. Então, assim, umas coisinhas bobas. Com 5 minutos, faz 5 minutos. Vou fazer prancha. Nossa, Já tentaram fazer prancha? Existe o tempo do relógio, existe o tempo da prancha. 1 minuto na prancha não é 1 minuto. É tipo uns 10. é uma eternidade. Eu faço academia. E olha, é um exercício que funciona. Tem Você derrete 78 anos, a outra tem 74 e a outra tem 82. A de 74 anos ganhou uma competição que a gente fez lá de prancha, ela ficou 7 minutos na prancha. Sério? Olha que legal. Essa Tá vendo? Então assim, mas eu nunca fiz um exercício na minha vida. Comece agora. Tem problema. Tem 80 anos, nunca fiz. Começa agora que vai ter benefício. Então, não tem idade para começar, nunca é tarde para começar. Comece, devagarzinho, tá? E aos poucos ir tentando fazer assim algumas metas, né? Use as coisas que a gente tem hoje em dia. Todo mundo tem celular. O celular tem aplicativo que te lembra de tomar água, que você consegue botar o que você comeu e aí ele te diz quanto de proteína que tinha, quanto de gordura. Vocês vão se surpreender com algumas coisas. Bota lá no Samsung Health lá, pra você ver o que você está comendo, quanto de gordura que você tem. Você fala, não, mas eu não como gordura. Aí você põe lá, comeu farofa, comeu queijo, comeu um molhinho branco, vai ver quanto deu de gordura no dia. Aí depois você vai entender porque eu falo assim, você está comendo errado, porque você não está emagrecendo. Não, mas eu não como. Come. Então usa o aplicativo, faça exercício, procure ir para academia ou chama o vizinho, amiga. Vocês têm esse grupo aqui, vocês podem montar um grupo de exercício. Não tem o grupo das Penélopes? Começou assim. Os gurias não queriam correr sozinhos na rua. Começaram a chamar um grupo, hoje é uma galera, né? E isso acaba virando uma sororidade, entende? Então tem vários benefícios, inclusive da saúde mental. Então bora colocar isso aí tudo em prática. Comece com uma coisa, mas se comprometa com esse processo. E que eu quero que vocês lembrem. A maioria dos cânceres e das doenças são preveníveis. Eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas é que é para vocês lembrarem que vocês podem mudar isso, né? Mais de 90% das doenças têm cura, dos cânceres têm cura quando identificados precocemente. Eu estou falando de cura, não é tipo controle. Cura, vai resolver o problema. A saúde, ela é integral. Não é só, eu estou com dor de estômago, vou cuidar do meu estômago. Pessoa, as coisas influenciam. Eu tenho paciente que fala, mas por que você pergunta sobre exercício? Por que você pergunta como é que está meu relacionamento em casa? Porque isso influencia na sua saúde, entende? Então, o nosso corpo ele é todo integrado. É cabeça, o corpo, né? A alimentação, o exercício, o sono, os hobbies, tudo isso influencia na tua saúde. Então, é importante isso. Pequenas mudanças vão gerar resultados grandes. Vocês falam muito de empreendedorismo. Vocês sabem que é muito melhor você ter várias soluções de R$1 do que você ter uma solução de R$1 milhão. Né? As de R$1 são muito mais fáceis de implementar. E no conjunto elas vão dar um super resultado lá no final. Então é isso que é importante. E vocês não estão sozinhos.
E a ideia é falar do Outubro Rosa, mas como eu comentei, a minha ideia aqui foi trazer para vocês algumas ideias para vocês prevenirem não só o câncer de mama, mas todos os outros cânceres. E vocês podem ter esse conhecimento, usar essas ferramentas que a gente tem hoje uma infinidade de opções, e vocês podem inspirar outras pessoas, né, a impactar a vida das outras pessoas. Então, sejam as suas próprias heroínas, resolvam, se auto-salvem, se auto-resgatem, e, se puderem, me ajudem a compartilhar esse conhecimento aí com outras mulheres. Obrigada. Fico à disposição. Uma coisinha, gente, eu trouxe uns formulários para vocês preencherem, para a gente tentar ver aqui de vocês quem é que tem risco de sarcopenia ou de osteoporose. Então, é uma coisa legal, assim, que a gente às vezes esquece. Então, se vocês puderem preencher, e aí a gente consegue ver, assim, pelo scorezinho, ter uma ideia de como é que está a saúde de vocês. Ai, que legal. Meninas, alguma pergunta? Aproveitar? Eu quero. Doutora, por que tem gastrite nervosa? Eu tomo Dexilane há 15 anos. Não consigo parar. Ficar 2 dias sem remédio, eu tô uma dor insuportável no estômago. Isso vai O Dexilante, ele pertence a uma classe de medicamentos que chama IBPs, inibidores de bomba de prótons. Qual que é o problema do uso contínuo dos IBPs? O principal risco é a formação de pólipos no estômago. Se você fez uma endoscopia, você provavelmente achou uns pólipos no estômago. Mas esses pólipos são benignos, eles são chamados pólipos de glândula fúngica, são pólipos totalmente benignos. Então, apesar de serem pólipos, que a gente escuta pólipo, acha que é câncer, nem todo pólipo é um câncer. Mas a supressão ácida por muito tempo, você pode alterar a absorção de vitamina B12, porque a B12 ela depende do estômago para ser absorvida, então pode influenciar. Mas o principal problema é risco de infecções, ele aumenta o risco de infecções. Porém, em pacientes jovens e rígidos, isso é muito difícil de acontecer, porque a imunidade depende de vários outros fatores. Mas em pacientes, por exemplo, idosos, acamados, que já têm um risco maior de infecção, não é recomendado usar continuamente, a não ser que extremamente necessário. Então, o principal ponto seria esse. Assim. Tem risco de, dependendo da dose e do tempo, alterar a absorção de cálcio e de vitamina D, mas principalmente seriam esses. Assim. Não é um problema, mas assim, nesses 15 anos, já fez endoscopia? Já. Tem que fazer a cada 3 anos. Então não dá para você tomar essas medicações sem fazer controle. Por quê? Você pode desenvolver um câncer de estômago, por exemplo, e você não vai ter sintomas porque você está tomando a medicação. Então ele pode mascarar os sintomas de uma doença mais grave. Então você até pode tomar contínuo, mas tem que fazer exames de rotina. Agora, a maioria das gastrites tem tratamento. Se você não está melhorando, você deve estar fazendo alguma coisa errada. Alimentação, estresse, postura, né? Tudo isso influencia demais. E aí, assim, se o problema principal é estresse, tem medicações para estresse melhores do que usar o Dexilante. Entende? Porque aí o problema é de percepção do estímulo doloroso, não uma dor propriamente dita, sabe? A maioria dos pacientes que usam IBP contínuo, a gente faz endoscopia e nem tem uma gastrite ativa, sabe? Mas a dor é mais uma alteração do estímulo doloroso, tipo o intestino irritável, sabe? Tem um negócio chamado dispepsia funcional, que é relacionado a estresse. E aí a gente tem que tratar ansiolítico. Por causa do estresse, ferve, daí já... É importante fazer uma investigação bem certinha, assim. Tem todo um guideline, assim, um fluxograma que a gente tem que seguir, sabe?